Atenção! A partir de agora, começa o podcast Ponto Central. Apresentado pelo teólogo Rui. Olá, amigo e amiga, tudo bem? Estamos dando início ao terceiro programa da série Família, um Dom de Deus. Muito obrigado a todos vocês que estão participando conosco todas as sextas-feiras, às 9 da manhã, desse programa, que é uma série espetacular para a sua família. Eu queria pedir a você, amigo e amiga ouvinte, que divulgasse essa nossa palestra a todos aqueles que você quer que tenham um lar feliz. Ao visualizar esse canal, eu queria te pedir para dar um like, curta, comente. Isso para nós é muito importante. Nunca se esqueça, o amor tudo pode. O casamento ideal não surge por acaso. Ele vai ficando forte à medida que o enriquecemos através do comprometimento, comunicação eficaz, cooperação, compreensão e amor. No programa de hoje, daremos início ao estudo desses elementos indispensáveis para um relacionamento satisfatório. Construindo uma relação sólida. Uma professora muito famosa estava ministrando sua aula em uma universidade. Após ter falado sobre a importância do casamento, foi desafiada por uma aluna. A aluna disse: "Professora, na minha opinião, logo o casamento vai desaparecer. Eu não acredito que seja necessário ou mesmo desejável alguém ficar preso a outra pessoa pelo resto da vida." Após outros comentários dos quais a universitária apenas depreciava o casamento, a professora deu uma resposta. "Eu me considero uma das mulheres mais afortunadas da Terra. Sou totalmente casada com um homem no pleno exercício da palavra, física, emocional, intelectual e espiritual. Somos tão unidos que você não conseguirá colocar uma lâmina entre nós. Não somos dois indivíduos solitários e competidores, somos um, e não há nada na vida que se compare a isso. No entanto, vocês jamais experimentarão tal unidade, e nem ao menos terão um vislumbre das satisfações que ela encerra se continuarem com essa atitude e esse código de conduta." Para que um casamento seja verdadeiro, é preciso que haja compromisso e que se cumpra o que foi comprometido. Isso é resultado de uma partilha total e constante entre duas pessoas que trabalham juntas em função de um relacionamento duradouro. Por mais que se tenha feito tudo certo no sentido de se unir durante o namoro e o noivado, dificilmente os noivos estarão perfeitamente unidos ao passarem pela cerimônia do casamento. A verdadeira união entre marido e mulher não acontece de uma hora para outra, leva anos. Quando o marido e a mulher começam a enfrentar os problemas e desafios da vida, aí sim é que passam a conhecer o caráter um do outro. Geralmente, o começo da vida de casados é muito duro. No momento em que surgem dúvidas, decepções e frustrações, muitos chegam a pensar que cometeram um erro. Casamento bem-sucedido não acontece por acaso, mas sim quando duas pessoas buscam soluções para pequenos e grandes problemas continuamente. O filósofo grego Platão usou uma escada para ilustrar o crescimento do relacionamento conjugal. As partes laterais da escada ele usou como simbolizando o marido e a mulher, e os degraus representando os elementos que os mantêm unidos. O degrau mais baixo é a atração física e o degrau mais alto é o amor a Deus. Todos os degraus são importantes e dependem um do outro a fim de manter a unidade da escada do casamento. Relações problemáticas. Casamento, sucesso ou fracasso? Depende das atitudes do casal. Uma famosa conselheira matrimonial, em um dos seus livros, fala que quando os casais estão em dificuldades, eles escolhem uma das três alternativas que vou relacionar agora. Primeiro, o divórcio é aceito frequentemente, mas na maioria das vezes não é a escolha mais madura, pois geralmente não passa de um mecanismo de escape. Além de não trazer felicidade para a situação atual, não resolve os problemas
e isso aumenta a probabilidade das mesmas decepções serem repetidas em relacionamentos posteriores. Segundo, o contentamento é a alternativa de suportar um relacionamento de aparências sem que haja esforço para melhorar a situação. Aliás, é mais fácil agir assim que encarar certas deficiências pessoais e fazer algo para superá-las. Essa também não é uma decisão feliz. E terceira, o esforço é a decisão de enfrentar as dificuldades pessoais para conseguir transformar o casamento atual num casamento feliz. Mesmo os casais aparentemente incompatíveis podem aprender a superar suas deficiências. Afinal, a incompatibilidade de gênio é a falta de habilidade ou interesse em relacionar-se. Encarar as limitações pessoais não é nada fácil, mas é a atitude mais sensata e madura. A caminhada rumo a um casamento completo é a caminhada que sai das atitudes infantis em direção ao amadurecimento pessoal. Falamos agora sobre a comunicação. Quando duas pessoas estão conversando, as palavras transmitem somente 7% da comunicação. O restante da mensagem é passado através dos gestos, do tom da voz, das expressões faciais e da postura do corpo. Isso pode fazer com que a comunicação seja eficaz ou não. O conselheiro Norman Wright divide a comunicação em 5 níveis. O nível 1 é o mais profundo e o nível 5 é o mais superficial. Vamos começar do nível 5 até chegar a 1. Nível 5. Comunicação superficial. É uma conversa onde não se compartilha detalhes pessoais. Se a comunicação ficar neste nível, o relacionamento vai ficar maçante. Isso resultará em frustração e ressentimento. Nível 4. Comunicação de ideias e julgamentos. As pessoas apenas trocam informações, mas não fazem seus comentários, não dão opinião. Como os homens não gostam muito de expressar sentimentos, podem ser tentados a se comunicar dessa forma. Nível 3. Comunicação afetiva. É quando a conversa começa a ter a expressão de alguns sentimentos e opiniões. Aqui começa realmente uma comunicação de relacionamento. Nível 2. Comunicação de sentimentos e emoções. Neste nível, você fala sobre o que vem de dentro. Não esconde os sentimentos de raiva, de ressentimento ou de alegria. Se você compartilhar suas experiências com sinceridade com seu cônjuge, mostrando que valoriza o que ele também sente, o relacionamento de vocês será enriquecido e ampliado. Nível 1. Comunicação profunda. É quando a comunicação emocional e pessoal é completa. É claro que expressar os sentimentos mais íntimos pode envolver um risco de rejeição, mas para que o relacionamento cresça, é necessário este nível de comunicação. Como desenvolver uma boa comunicação? Escolha a hora certa para falar com seu parceiro ou sua parceira. Falar a coisa certa da hora errada geralmente não dá certo. Fale com um tom de voz agradável. Nem sempre o que se diz é tão levado em conta, mas como se diz. Vá direto ao ponto de forma clara, mas sem agredir. Uma conversa profunda pode gerar mal-entendidos. Procure pensar enquanto fala para poder expor o que você deseja comunicar de forma clara. Procure ser positivo. 80% da comunicação nas famílias é de caráter negativo, como críticas, piadinhas, reprovações e etc. Suba o nível das conversas para uma comunicação mais positiva e completa. Mesmo que você não concorde com o que esteja sendo dito, ouça com interesse. Seja cortês e respeite a opinião de seu cônjuge. Considere as necessidades e os sentimentos de seu cônjuge, identificando nele ou nela sentimentos de raiva, temor, ansiedade ou felicidade. A conversação é uma arte. Busque oportunidades para desenvolvê-la. Quanto mais tempo um casal passar conversando um com o outro, mais alto será o nível de satisfação matrimonial. Quando estiver chateado com alguém e for conversar sobre isso, procure expor como você se sente diante do que aconteceu
em vez de apontar os defeitos da outra pessoa. Ao falar de um assunto difícil, a meta deve ser mostrar seus sentimentos quanto ao mesmo e não atacar a pessoa. Vai uma dica aí, mais ou menos assim que funciona. Quando você fica até tarde no escritório, eu me sinto sozinha e abandonada. Agora, como não funcionaria esse diálogo? Você trabalha demais, só pensa no trabalho. Não diga que vai fazer se não fará, e não faça sem falar primeiro. O relacionamento de apoio. No relacionamento de apoio, não há luta pelo poder nem a imposição da vontade própria. Ao contrário, demonstra-se prontidão em negociar e ajustar as diferenças, até que se chegue em um acordo. Provavelmente, o marido será o líder, mas não o ditador. Em algumas coisas, quem deve lidar é o homem, por causa da sua competência em certas áreas. Já em outros assuntos, por causa das suas aptidões, deixem que a mulher assuma o controle. O homem e a mulher foram criados para que um complete o outro, no sentido de fazer com que o casamento seja um relacionamento de apoio interdependente. Para o bem-estar de uma relação sadia, os cônjuges, apesar de terem papéis diferentes, devem ser valorizados individualmente. Os dois são importantes. O casal que se apoia discute menos e consegue fazer com que uma paz natural se instale sobre a família inteira. Compreendendo. Existe uma grande necessidade de compreensão entre os casais. Por isso, eles devem se esforçar para descobrir o que motiva, agrada, desagrada e preocupa o seu companheiro ou a sua companheira, fazendo de tudo para identificar quais são os sonhos e as expectativas do outro. Essas atitudes permitem que o casal se beneficie de uma vida conjugal muito mais significativa. Homens e mulheres geralmente pensam e sentem de forma diferente, e é importante que ambos entendam alguns aspectos do sexo oposto para que haja compreensão em vez de desentendimento. O que nós, homens, precisamos saber? A maioria das mulheres passa por períodos de TPM, tensão pré-menstrual bastante intensos. Irritação, sensibilidade aguçada e oscilação do humor são frequentemente observados. Isso não é, como muitos dizem, frescura, mas consequência de uma série de alterações hormonais decorrentes deste período. Não a critique. Nesse momento ela precisa de afeto ou algumas vezes um simples silêncio. Depois tudo volta ao normal. Geralmente as mulheres têm mais necessidade de falar que os homens. Elas tendem a ser mais detalhistas quando contam um acontecimento ou podem sentir a necessidade de simplesmente serem ouvidas, sem necessariamente ouvir soluções. Portanto, não se preocupe tanto em dar conselhos, mas ofereça a elas sua atenção e compreensão. O que as mulheres precisam saber? Às vezes, as mulheres esperam que os homens adivinhem os seus sentimentos, pensamentos ou vontades, sem que eles sejam falados claramente. Por isso, tente comunicar de forma verbal com seu cônjuge aquilo que você quer que ele saiba, mesmo que isso pareça óbvio para você. O amor não adivinha magicamente. Cada um precisa abrir o coração e falar o que necessita. Muitos homens preferem passar momentos de silêncio quando estão estressados ou cansados. Se ele não quiser conversar sobre alguma questão dele, respeite-o e aprenda a não tirar conclusões precipitadas de que tal atitude é algo contra você. Momento para reflexão. Diante de um conflito conjugal, como você reage? Se isola? Conversa? Pede divórcio? Espera pela atitude do outro? Responda para você mesmo como você costuma agir e reflita sobre os lados positivos e negativos dessa conduta. Em que nível está a sua comunicação com seu cônjuge? Se você ainda não chegou no nível 1, o que pode fazer para desenvolver essa comunicação? Faça uma lista juntamente com seu cônjuge, dividindo os papéis de cada um. Analise o que cada um pode fazer para cooperar com o outro. Tanto o homem como a mulher possuem necessidades diferentes e que precisam ser compreendidas. Faça
juntamente com seu cônjuge, uma lista dessas necessidades individuais e compartilhe um com o outro. Coloque ambas as listas em um local onde os dois possam ver, para que, quando uma situação semelhante acontecer novamente, ambos lembrem da necessidade do outro de ser compreendido. Nesta palestra de hoje, estudamos sobre comunicação íntima, comprometimento, cooperação mútua e compreensão. Você percebe que depois que estudamos a importância desses elementos para o crescimento da relação conjugal, podemos entender melhor por que muitos casamentos fracassam? Mas não queremos que isso aconteça na sua família. Portanto, procure colocar todas essas dicas em prática. Nosso desejo é que, através desses ingredientes, o seu relacionamento se torne cada vez mais completo. Espero que essa palestra tenha trazido muita reflexão para a sua vida conjugal. E com certeza, cada item desse que eu mencionei aqui, se você colocar em seu lar, terá uma família feliz. O nosso objetivo com toda essa série Família um Dom de Deus é trazer para você orientações, informações, através de pesquisas que fazemos, para que seu lar seja um lar especial, um lugar onde há aconchego, luz e calor. Onde o estômago receba no mínimo 3 refeições diárias, mas que o coração receba milhões. Não esqueça, o amor tudo pode. Fique com Deus e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir.